sempre serás santo, santo pra sempre, pra sempre. Aleluia. Aleluia. Os anjos clamam ao Senhor, toda a criação, e os filhos não são diferentes. Os filhos não ficam fora disso. Os filhos estão aqui reunidos. Ele é o motivo do nosso encontro, do nosso culto, o motivo da entrega da nossa vida. Que cada um de nós tenhamos essa consciência para aproveitar bem esse tempo. Esse é o tempo do nosso culto ao Senhor. Eu queria que você se conectasse com isso. Louvar o Senhor é dizer palavras de adoração a Ele. Que Ele é santo, que Ele é bom, que Ele é fiel. E talvez aqui no nosso meio tenhamos pessoas que estão aprendendo nos primeiros passos a respeito disso. E o culto é o lugar desse exercício. Não só para aqueles que estão aprendendo, mas para aqueles que já fizeram tantas vezes, ao ponto de já não fazer com tanta intensidade. Os anjos clamam, toda a criação clama, os filhos clamam, dizem palavra ao Senhor. Será se você pode fazer isso agora? Pai, muito obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado por um ambiente como esse, Pai. Que nós podemos perceber, que nós podemos entregar ao Senhor, que nós podemos cultuar a Ti com liberdade, Pai. Obrigado por essa liberdade que nós temos. A liberdade de nos direcionarmos ao Senhor, porque o Senhor nos deu Cristo. Obrigado pela liberdade que temos de nos reunir como igreja, como família. Nós somos gratos ao Senhor por tudo, Pai, pela vida. Estamos aqui com uma consciência, cremos que é o Senhor que nos dá a vida, o fôlego. O Senhor é aquele que supre cada uma das nossas necessidades, Pai. Mas nós estamos aqui para Te entregar o nosso culto, crendo que essa não é uma noite comum, que esse não é mais um culto, mas esse é o nosso melhor culto. Que cada um tenha essa consciência, que cresça nisso, Pai. Nós consagramos esse tempo ao Senhor, em nome de Jesus. Se você crê assim como eu, dá um glória a Deus bem forte. Glória a Deus. Você pode sentar. Que tempo maravilhoso, irmãos. É um tempo que a gente não precisa ter pressa realmente para sairmos. É um tempo que o Senhor disponibiliza para nós e a gente deve de fato desfrutar daquilo que Ele tem. Amém? Essa é uma oportunidade maravilhosa de fato que temos de nos reunir como família, como igreja, como filhos de Deus. Você se alegra por isso? E por falar em se alegrar, hoje é o Dia Internacional das Mulheres. As mulheres vieram hoje? Amém. Parabéns a essas mulheres maravilhosas da nossa igreja, inclusive. E as que estão de repente visitando. Parabéns para você pelo seu dia. Mulheres de fé que vivem amor, que servem com integridade e que cresçam aí de fato naquilo que o Senhor tem para você. Parabéns pelo seu dia. Amém? E cadê os nossos aniversariantes? Aqueles que fizeram aniversário durante a semana ou estão fazendo hoje. Nós queremos orar por vocês. Olha, glória a Deus. Tem mais alguém? Pode ser aniversário de nascimento, de casamento, de novo nascimento. Nós só queremos um motivo para orar por vocês e festejar aquilo que o Senhor tem feito nas suas vidas. Ó, viu? Só foi apertar um pouquinho que se lembraram que tinham uma data para celebrar, né?
Pastor Fábio, quantos anos de casado? 22 anos de casado, glória a Deus. E vocês, é casamento também? Quantos anos? 1 ano? Ah, que coisa boa. 22 anos de um lado, 1 ano de outro. A Marília, nós não vamos perguntar a idade, nós vamos apenas celebrar. Amém? Lembrando que ela é muito jovem. Vamos estender as nossas mãos para cá. Vamos orar por eles. Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela vida da Marília, obrigado porque o Senhor tenha conduzido até aqui muito bem, Pai. Obrigado por essa fase que encerrou e por esse tempo novo que começamos agora. Obrigado, Pai, para que seja de fato um tempo onde a sua experiência com o Senhor e o seu nível de fé, de integridade, de caminhada seja cada vez mais intenso e o seu nível de influência por meio da palavra seja cada vez maior onde ela estiver, Pai. Nós oramos por esses casais maravilhosos, nós oramos, Pai, por mais tempo com o Senhor, com mais tempo, Pai, sendo essa referência que eles têm sido até aqui, que eles sejam, Pai, essa referência para outras famílias, para outras pessoas e que eles desfrutem de tudo aquilo que o Senhor tem para o casamento, que mais 22 anos venham, que mais anos venham para esse casal jovem que casaram recentemente, Pai, que eles desfrutem de tudo aquilo que o Senhor propôs, em plenitude, nessa nova fase, em nome de Jesus. Uma salva de palmas bem calorosa para eles. Tem um presente da nossa igreja. Parabéns, pastor Fábio, Samis. Parabéns aos demais irmãos também, em nome de Jesus. Vocês são grande bênção para nós. E dignos também do nosso presente aqui, o presente da nossa igreja. Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é bom e fiel. Nosso Verbo News está pronto. Nós temos algumas informações importantes que você já sabe. Vem por meio do nosso Verbo News. Fica ligado aí para você não perder nada. 8 de março, culto de celebração. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Amanhã tem aula do Rema e nesse período a matéria Autoridade do Crente com o pastor Fábio Henrique Ribeiro está aberta ao público e você é nosso convidado especial. Você que ainda não está matriculado ou deseja conhecer o Rema, essa é a sua oportunidade de assistir uma matéria completa no maior centro de treinamento bíblico do mundo. Vem conhecer a escola que tem mudado a vida de milhares de pessoas. O Rema continua com as matrículas abertas. Aproveite, faça sua matrícula e tenha sua vida totalmente transformada. Na terça, nos encontramos no Verbo em Casa. Esse é o momento perfeito para termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. Essa visão está alcançando Teresina, Altos e Timon. E se você ainda não está participando de algum VC, eu quero te convidar a encontrar um grupo mais próximo da sua casa e se envolver. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva. Um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus. Sempre com a palavra poderosa para edificar você, através de instruções inspiradas pelo Espírito Santo para transformar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga convidados. Nós cremos que famílias fortes geram uma igreja forte e, consequentemente, uma sociedade forte. Nesse sábado é dia de celebrar e fortalecer seu casamento no Bodas, às 19h30. Um culto exclusivo para noivos e casados. Gere expectativas em Deus e venha edificar a sua família. Aproveite e traga um casal amigo com você. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seríamos como um farol para a nossa região. Assim, iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde a nossa nova sede será construída. Seja cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim, você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix. teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite nosso estande e seja um investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra.
Hoje queremos te indicar o livro Gera Expectativas, do pastor Kenneth Reagan. Agora, eu quero que você pense um pouco e me diga: as suas orações estão sendo atendidas? Os seus sonhos estão tornando realidade? Ou será que a sua esperança está desaparecendo porque você não vê nenhuma mudança? Nesse livro, você vai ser motivado a olhar além das circunstâncias. Você vai ser encorajado a não desistir a despeito da situação que está vivendo, pois vai aprender a viver com a fé cheia de expectativas. Então, não perca mais tempo. Passe hoje mesmo no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Glória a Deus! Estamos atualizados agora, todo mundo bem informado. Alguém aqui conhece o Rema? Amém. Glória a Deus! Então, para você que conhece, eu preciso dizer a você que mais pessoas precisam conhecer o Rema, essa instituição que de fato é o maior centro de treinamento bíblico do mundo e é uma grande oportunidade para nós aprendermos a palavra, sermos edificados por instruções que nós vamos receber com mais tempo, né? Como você que já disse que já conhece, certamente você talvez seja graduado do Rema, já passou por essa sala de aula e sabe o que a palavra pode impactar na sua vida e na sua família. Então mais pessoas precisam conhecer. Então eu quero te dizer que as matrículas estão abertas, inclusive a matéria agora também está, a matéria é a autoridade do crente e tem sido ministrada pelo pastor, professor Fábio Henrique, e tem sido um tempo maravilhoso certamente para essa turma, ouvindo essas verdades que muitas vezes não nos foram ensinadas. De fato, a religião não nos ensina aquilo que a palavra diz. Então o Rema é essa oportunidade de nós aprendermos e sabermos aquilo que o Senhor tem para nós. E você que conhece, que você gritou agora aí, já conheço, você precisa saber, eu preciso trazer alguém para esse lugar. E você que tem aí o projeto para esse ano ainda de iniciar o Rema, eu quero dizer a você que há agora uma oportunidade para você. Aquele que trouxer durante esses dias, que a matéria ainda está aberta, pelos próximos dias, você vai ter agora a oportunidade de trazer os seus visitantes, e aquele que trouxer o maior número de visitantes enquanto a matéria estiver aberta, até o final agora, você vai poder ganhar um ano de Rema grátis. Qual é o objetivo? Você que já conhece o Rema, que já sabe, que tem desejado, que tem orado, que tem crido, agora você tem a oportunidade de trazer visitantes para que essas pessoas também conheçam, mas você tem a oportunidade, você que for aquele que trouxer o maior número de visitantes, você vai ganhar um ano de Rema grátis. Essa é uma grande oportunidade para você. Então venha a partir de amanhã, traz alguém com você e não deixe essa oportunidade passar. Eu sei que há um propósito de Deus para a sua vida, mas esse propósito você precisa saber, precisa passar pelo conhecimento da palavra, você precisa se dedicar um pouco mais, e o Rema é essa oportunidade que eu e você temos de nos dedicarmos um pouco mais ao conhecimento da palavra. Então aproveita essa oportunidade e ao mesmo tempo divulga essas verdades. As pessoas precisam ser libertas e é por meio da palavra, e é por meio dessa oportunidade que temos com o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Tá bom? Combinado? Você ficou feliz com essa oportunidade? Amém. Glória a Deus. Vale a pena aí você até alugar um ônibus e lotar de gente, trazer para cá. Essas pessoas vão conhecer a palavra e você vai ganhar aí um ano de Rema grátis. Então ainda dá tempo, corre amanhã às 20 horas. O professor Fábio Henrique estará aqui aguardando por você e ministrará verdades que vai de fato libertar a sua vida. Cadê os nossos visitantes? Temos alguém que está aqui hoje à noite pela primeira vez na Igreja Verbo Teresina. Faz um sinalzinho com a sua mão, nós queremos te conhecer. Olha, temos muitas mãos levantadas lá atrás. Eu acho que aqui, se eu não estou enganado, alguém levantou também. Daqui eu te vi muito bem, do lado de cá eu não vi muito bem, mas se você estiver aqui, levanta aí para a gente te conhecer. Eu quero fazer também a igreja conhecer você, e você que está próximo a eles, já sabem o que fazer. Glória a Deus, pode sentar, fiquem à vontade, que honra recebê-los aqui
Se você já congrega em uma outra igreja, leva para o seu pastor, para o seu líder, um abraço nosso. Mas se você não congrega, eu quero dizer que é projeto de Deus, é plano do Senhor, que você tenha um ambiente como esse, um lugar para dizer que é seu. Isso faz parte da nossa caminhada cristã nessa terra, isso nos enriquece, nos faz crescer bastante. Por isso o Senhor propôs isso para as nossas vidas. Então, se você decidir estar aqui conosco, será sempre uma grande honra para nós. Amém? Uma salva de palmas para os nossos visitantes. Ao final eu vou voltar aqui, nós temos uma sala que foi preparada exclusivamente para vocês. Lá vai ter algo para você comer, algo para você beber. Nós queremos também te dar um presentinho. Nós não queremos que você saia sem passar por essa sala no final. Eu vou indicar para você o momento certo de ir. E você e aquele que te trouxe também pode ir, ficar à vontade, para que você não fique deslocado. Então no final, ou eu ou o ministro da noite vai te indicar o tempo certo de você ir para essa sala. Combinado? Glória a Deus. Sejam sempre muito bem-vindos. Vamos adorar o Senhor com os nossos bens, com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Abra aí o seu aplicativo, a sua carteira. Vamos liberar aquilo que o Senhor mesmo fez chegar às nossas mãos. E dentro desse ambiente de reverência, de honra a Ele, nós vamos liberar aquilo que Ele tem nos confiado. Abra também a sua Bíblia lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, versículo 7. Vocês estão aqui ou já foram para casa? Estão animados? Graças a Deus. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. A Bíblia diz: cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração, não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria, certos de que Deus é poderoso para fazer que toda a graça vos seja acrescentada, a fim de que em todas as áreas da vida, em todo o tempo, tendo todas as vossas necessidades satisfeitas, transbordeis em toda boa obra. Versículo 10 diz assim: aquele que oferta a semente ao que semeia e pão ao que tem fome, também vos suprirá e multiplicará a semente e fará desenvolver os frutos da vossa fidelidade. Sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas, a fim de que possais ser generosos em qualquer ocasião. Por nosso intermédio, a vossa boa vontade resulte em ações de graças. Irmãos, esse texto é maravilhoso como um todo, mas esses versículos que hoje eu destaquei aqui para mim e para você pensarmos um pouco a respeito desse momento, são versículos que nos esclarecem num ponto que eu quero destacar, que todos os textos que a Bíblia fala sobre essa entrega, sobre esse ato de generosidade, de honra que nós devemos dar ao Senhor, a gente pode fazer com uma confiança, primeiro de que é Ele que tem feito chegar em nossas vidas, é Ele que tem feito chegar no seu bolso, é Ele que te deu essa capacidade de produzir, e esse ato que temos de liberar, essa oportunidade que temos de dispensar a respeito, dentro disso que Ele mesmo tem feito chegar, não é um momento que nós vamos perder. Pelo contrário, a Bíblia está nos mostrando no versículo 10 exatamente o contrário. Ele fala inclusive sobre todas as áreas da nossa vida. Esse é um momento que a gente precisa ter essa consciência. Eu estou liberando, mas não é para eu ter prejuízo. Segundo a palavra, eu tenho benefício da parte do Senhor, e não é só nessa área. Ele diz em todas as áreas da nossa vida. A gente precisa ver esse momento como uma oportunidade de não retermos. Pelo contrário, vou liberar. É a própria natureza do Senhor em nós. O Senhor não nos deu uma natureza para nos tornarmos uma represa. Pelo contrário, nós vamos alcançar pessoas, e isso vem por meio de um espírito de generosidade, que parte da nossa entrega. Quando eu estou liberando o mesmo ato que Deus teve, quando a Bíblia vai dizer que Ele amou o mundo de tal maneira, aí vai falar sobre um ato que Ele tem de generosidade. Ele disse: Ele dá o seu Filho. Você vê que Ele não dá qualquer coisa, Ele não dá aquilo que não tem valor, Ele ama e Ele entrega aquilo que tem de mais valor para Ele. A gente precisa ter esse momento, essa oportunidade e essa visão. O versículo 11 diz algo maravilhoso. Ele diz: olha, sereis enriquecidos em todas as áreas das vossas vidas. O Senhor está pronto para nos enriquecer em tudo. Isso precisa ser compreendido por mim e por você, e a gente deve aproveitar todas as oportunidades que temos de liberar. É o espírito de generosidade que nós carregamos, é o espírito de generosidade do próprio Deus que está dentro de nós. Então essa oportunidade que você tem aqui, tanto nós que estamos aqui, como aquele que está em casa nos acompanhando, não pode ser perdida por nós. Entre nesse exercício, confiando naquilo que a palavra diz. Talvez venha um pensamento:
de que vai faltar, de que não vai dar, mas você precisa aos poucos aprender aquilo que a palavra tem. Essa liberalidade com generosidade é um propósito de Deus para a sua vida, e de fato uma grande oportunidade para que você não se perca com aquilo que você tem. Aquilo que você tem é do Senhor. Eu gosto de brincar às vezes dizendo que quando alguém morre, nunca leva nada, mas ela levou a vida dizendo, isso é meu, não é assim? Mas por que não levou se é dele? Porque de fato não era dele, ele administrava por aquele tempo. Agora vão ficar outras pessoas administrando. Isso mostra que não era seu, que não era meu, que não era dessas pessoas. Então a gente precisa ter uma consciência. Enquanto eu estiver aqui, eu estou ganhando, mas eu estou liberando. Isso é proposta de Deus para que eu não me perca com aquilo que Ele mesmo tem feito chegar na minha vida. Amém? Você está pronto? Você vai encontrar um envelope como esse aí na sua cadeira ou na cadeira à frente. Você também tem o Pix da nossa igreja lá atrás. As tesoureiras estão posicionadas para te ajudar. Você vai poder aproveitar esse momento, seja com cartão de crédito ou de débito, ou por meio do Pix ou do envelope, não sei. O que você não vai é perder a oportunidade de honrar o Senhor com aquilo que Ele mesmo tem feito chegar na sua vida. Todos prontos? Então estenda aí a sua mão ou o seu envelope e vamos consagrar ao Senhor aquilo que nós trouxemos para dar a Ele como um objeto de culto, de adoração e de honra, aquele que é digno. Amém, gente? Levante aí a sua mão. Pai, muito obrigado pela oportunidade que nós temos de entregar ao Senhor em honra. Fazemos isso com todo o amor, do mesmo modo que o Senhor nos amou ao ponto de entregar o seu Filho. Nós queremos caminhar com essa consciência, que aqui nós temos coisas que são preciosas, riquezas que o Senhor tem feito chegar em nossas mãos, e não importa em qual proporção, Pai, mas nós queremos dar à medida das nossas posses. Nós não queremos reter, queremos liberar em todo o tempo, confiantes que o Senhor é aquele que está pronto para nos enriquecer e fazer transbordar muito mais. Não seremos presos pelos valores, não seremos aprisionados por aquilo que nós temos, pelo contrário, liberaremos em todo o tempo, confiando no Senhor, dando honra e considerando o Senhor como o autor de todas as riquezas que existem na terra. Damos com alegria e consagramos a Ti, em nome de Jesus. Vem com alegria, queridos. Tragam os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, sejam um recurso para a obra de Deus. Venham, marchem, tragam os recursos para a casa de Deus. Venham, marchem, sejam um recurso para a obra de Deus. Todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Para sempre tu reinas, teu trono é eterno. E para sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Para sempre tu reinas, teu trono é eterno. E para sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre
sempre estás. Para sempre estarás. Para sempre estarás. Para sempre estarás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu, tu és meu, eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu, eu sei que ao meu lado sempre está. Estou aqui, tudo que sou eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui. Levante suas mãos. Diga isso ao seu Pai. Eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. Pois eu sou teu. Isso. E tu és meu. E eu sei que ao meu lado sempre está. Para sempre estará. Para sempre estará. Sabe, não houve um dia sequer que o Senhor tenha deixado você sozinho. Mesmo antes de você ser filho, antes mesmo de você entregar a sua vida a Ele, Ele nunca, jamais abandonou você. Nos dias mais difíceis ou nos mais felizes, Ele estava lá, com amor e com bondade te cercando. Deus nunca te abandonou. Deus nunca te deixou. Ele sempre esteve com você. Você talvez algumas vezes não percebeu, mas a ação eficaz dEle e o poder sobrenatural dEle estava lá, ao teu lado, te cercando, te rondando com o melhor, te cobrindo com a poderosa mão dEle. O Senhor não deixou você nesse exato instante. Agora mesmo Ele está cercando você, cercando a sua vida, cuidando das coisas, para que tudo te vá bem, para que você tenha progresso, para que você tenha crescimento, para que você tenha plena paz, para que você desfrute da bênção, para que haja multiplicação, para que haja manifestação sobre você. Ei, Deus está agora mesmo cuidando de você. Entregue tudo a Ele, confia nele. Ele é o teu Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos. Ele vai endireitar tudo que é necessário, mas Ele também vai cuidar de você. Ei, confia plenamente
plenamente nele. Porque ele é seu, mas você é dele. Ei, você é de Deus. Você é de Deus. O mal não pode te tocar. O mal não pode prevalecer. O mal não pode se sobressair. Você é de Deus. E o mal não toca aquele que é do Pai. Ei, você é de Deus. Não há força sobrenatural suficiente. Nem no mundo natural, nem no mundo espiritual. Há algo que possa tocar aquele que foi escolhido para ser filho de Deus. Você é filho, amado e cuidado do seu Pai. Fique tranquilo, fique em paz. Você pode dizer bem alto: tudo vai bem. Tudo vai bem. Porque o meu Senhor está comigo. Ele cuida de mim. Ele cuida dos meus. Ele cuida de tudo. Aleluia. Aleluia. Obrigada, Pai, por essa noite tão especial e tão pessoal para cada um de nós. Obrigada porque o Senhor nos trouxe para esse lugar com um propósito certo. E nós não sairemos daqui sem que haja a manifestação e o cumprimento do propósito para o qual nós viemos. Nós nos recusamos a entrar por essas portas e sair através delas do mesmo modo como entramos. Nós sairemos daqui para melhor, sairemos daqui mais tranquilos, sairemos daqui mais fortalecidos, sairemos mais edificados, sairemos ainda mais certos de que somos curados, de que desfrutamos de vida, de paz, de alegria, de prosperidade. Sairemos mais convictos de que somos filhos teus e que o Senhor é o nosso Deus e que nada, absolutamente nada nos falta, porque o Senhor está cuidando de cada um de nós. Em nome de Jesus, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor desde agora, por tudo que o Senhor já fez e por aquilo que ainda haverá de ser feito por ti. Nós já te damos graças no nome de Jesus. Você pode dar um amém bem forte? Amém. Oh, glória a Deus. Que bênção. Você pode sentar um pouco aí no seu lugar. Obrigada, gente. Vocês podem sentar. Que bênção. Glória a Deus. Aleluia. Que bênção, glória a Deus. Que tempo maravilhoso de adoração ao Senhor. Que noite gloriosa Deus preparou para nós, num dia tão especial, o Dia Internacional da Mulher. Sabemos as motivações que geraram, que criaram esse dia, naturalmente falando. Mas nós cremos também, irmãos, que em Deus não há mulher, não há homem, não há escravo, não há livre. Todos nós somos filhos dele, todos nós somos amados por ele, cuidados por ele. Deus realmente nos posicionou de maneira diferente em funções dentro da estrutura que ele preparou, que ele pensou para a nossa sociedade. E graças a Deus ele criou as mulheres, que não são apenas ajudadoras de seus maridos, mas são ajudadoras por essência onde quer que elas passem. Onde você encontrar uma mulher e houver uma necessidade, você pode ter certeza, ali haverá socorro, haverá auxílio, haverá ajuda, porque mulher foi feita para isso. Amém? Isso é uma honra para nós, não é vergonha estarmos na posição de ajudadoras, pelo contrário, é uma honra, porque nós podemos ajudar onde quer que nós estejamos, nós podemos ser auxiliadoras perfeitas, à altura daquilo que Deus nos chamou. Não importa se somos casadas ou solteiras, se somos mães ou não somos mães, se somos avós, profissionais ou não. Não importa a posição que você ocupa dentro da estrutura de sociedade que nós conhecemos. Você é mulher e você foi dotada por Deus da capacidade sobrenatural de ser uma auxiliadora à altura daquilo que Ele deseja que você seja. Onde você estiver, tenha em mente, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para cooperar, eu estou aqui para auxiliar. Toda mulher que entende essa essência tem um poder de influência maior do que o que qualquer homem poderia achar que ela tinha condições de ter. Amém? Isso não é natural, isso é sobrenatural. Assim como o homem foi criado com a possibilidade e a capacidade divina de ser aquele que administra, que lidera, que encabeça, assim também a mulher foi criada para a posição que ocupa. Não é uma posição ou uma missão inferior, mas é uma missão de cooperação onde quer que ela esteja. É por isso que o reino de Deus funciona tão bem com o auxílio também das mulheres. Sabemos que não seríamos funcionais como o corpo de Cristo, nem se fôssemos apenas homens trabalhando para o Senhor,
Senhor, nem se fôssemos apenas mulheres trabalhando para o Senhor. Era necessário que estivessem os dois reunidos juntos dentro do corpo de Cristo para que tudo fluísse e funcionasse bem. Que bom que Deus sabe melhor do que a gente como fazer as coisas. Por isso não é um dia de a gente levantar bandeira nenhuma. É um dia de a gente lembrar do que a palavra de Deus diz. E essa é a essência do que nós mulheres somos. Eu quero parabenizar todas vocês que são mulheres, que estão aqui ou que estão acompanhando nosso culto via internet, pelo nosso dia que é tão especial. É uma dádiva ser mulher. Nos dias em que tanto tem se combatido a identidade, né? A gente tem visto tantas coisas distorcidas, deturpações do que Deus realmente criou. É tão bom saber o que Deus deseja que nós sejamos e poder cumprir fielmente aquilo pelo qual nós fomos chamadas a viver. Amém? Então, parabéns por esse dia, todas as mulheres fortes, maravilhosas, cheias de habilidade, cheias de capacidade, generosas, que nós conhecemos no reino, que estão aqui dentro da nossa igreja entre nós, exercendo seus papéis aqui ou em casa, sendo excelentes mães, esposas, ministras, sendo excelentes profissionais onde quer que estejam. Parabéns por você fazer aquilo que você faz e, acima disso, ser quem você é na sua essência, tão bem como você consegue ser. Amém? Uma salva de palmas para as mulheres, por favor. Glória a Deus. Que bênção, é um privilégio. Amém? Não sei como é para outras pessoas. Eu, se pudesse nascer mulher, todas as vezes que fosse necessário nascer, eu nasceria mulher de novo. Mas graças a Deus a nós, como nascer e morrer uma única vez, né? O Senhor nos fez nascer de novo espiritualmente para uma vez só, e agora é essa a vida que nós temos para viver, e ela é eterna, e a gente vai ficar desse jeito aqui, sendo quem nós somos. Só vai mudar o corpo, mas essencialmente nós vamos continuar sendo quem Deus nos criou para ser. Amém? É um privilégio. Então, falando agora um pouco sobre aquilo que o Senhor deseja manifestar e trazer para nós nessa noite, eu queria primeiro que você abrisse comigo lá em Filipenses, no capítulo 3, no verso 1. Filipenses 3, verso 1. O Senhor não me deu o tema dessa mensagem, mas eu sei que à medida que a mensagem for acontecendo, algo vai surgir aí e a gente vai ter o nome para isso aqui, tá bom? Glória a Deus. Quem chegou lá em Filipenses capítulo 3, no verso 1, dá um amém bem forte para eu saber. Glória a Deus. Então, Paulo está escrevendo aqui, ele diz algo interessante. Ele diz: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros que eu escreva as mesmas coisas. Eu ministrei na quinta-feira aqui e eu falava um pouco sobre a importância de a gente se apegar àquilo que a gente já conhece, àquilo que a gente já tem como palavra que nos libertou. Não é sobre esse o assunto que eu vou ministrar nessa noite, mas esse versículo estava na mensagem de quinta e, por coincidência ou por cristocidência, ele também começa a nossa mensagem de hoje. E o que eu queria começar dizendo para você é a importância de a gente compreender que é segurança para nós bebermos água de onde a gente já sabe que é verdadeiro. Muito se tem de engano, de erro, por parte dos cristãos, inclusive no nosso meio, inclusive dentro da Igreja Verbo da Vida, a gente não está excluso disso não, pelo contrário, a gente também está dentro dessa estatística. Muito se tem de erro, de engano, de tropeço, por nós vacilarmos em nos desapegar e nos desapegar daquilo que nós já sabemos que é seguro, daquilo que nós já sabemos que é verdadeiro, daquilo que a gente já sabe que funciona, e a gente ficar tentando reinventar ou buscar novas invenções, ou buscar novas fontes, buscar novas formas de fazer aquilo que a gente já sabe que Deus disse como deveria ser feito. Muitas pessoas, elas caem em tropeço porque elas acabam percebendo, de alguma maneira, um enfado, um desgaste em permanecer na mesma coisa. E elas acabam abandonando aquilo que realmente seria seguro para elas. Muitas pessoas fazem isso com relação à palavra de Deus, muitas pessoas fazem isso com relação às instruções de Deus, muitas pessoas fazem isso com relação a lugares onde Deus as coloca, muitas pessoas fazem isso com relação a conexões que Deus dá. E nós precisamos, irmãos, ser sábios, no sentido de não nos deixar levar simplesmente para o que é novo, pela novidade, pela coisa boa que há no entusiasmo inicial do que é novo, e a gente acabar abandonando aquilo que a gente deveria permanecer sendo e fazendo, e permanecer também estando naquele mesmo lugar, com aquelas mesmas pessoas. Eu sei que existem momentos em que a gente precisa realmente se desfazer do passado e abraçar o novo que Deus tem. Existem momentos em que a gente precisa se desconectar para conectar-se ao novo. Existem situações onde a gente vai precisar obedecer e seguir uma instrução da parte de Deus para sair de um lugar e estar em outro. Isso tudo existe, irmãos. Mas o que a gente tem visto acontecendo é pessoas saindo de suas posições espiritualmente para que elas
estejam em lugares que Deus nunca chamou para estar. O que a gente vê muitas vezes é pessoas abandonando aquilo que já é verdadeiro, aquilo que é firme, ou aquilo que Deus construiu, para tentar com as próprias mãos construir algo novo em outro lugar, com outras pessoas, de outra forma. E nós precisamos ser cuidadosos com relação a isso. Quando Paulo diz, olha, é segurança para mim escrever a você, é segurança para vocês escrever as mesmas coisas, e isso não me traz desgosto, ele está dizendo, olha, eu não tenho problema nenhum em ficar trazendo as mesmas coisas, e nem tenho problema em não trazer novidade. Só que às vezes o problema do crente é querer andar igual menino, buscando novidade em todo lugar, a toda hora. Nós precisamos ser cuidadosos. Paulo estava dizendo, olha, repetir essa verdade não é perda de tempo. Repetir uma mesma verdade ou continuar numa verdade é segurança, é proteção espiritual. Você pode dizer, eu estou sendo protegido. É segurança, irmãos, a gente continuar bebendo das fontes verdadeiras que a gente já conhece. Não é seguro ficar procurando fonte em todo lugar para a gente beber de novo algo novo, sendo que a gente não sabe se aquilo está contaminado ou não. E eu não estou aqui falando de água. Quantos estão entendendo? Existe um perigo muito, muito devastador em a gente abandonar as fontes que Deus nos apresentou. Ou mesmo abandonar a fonte que é o Senhor. Em Jeremias, no capítulo 2, no verso 13, eu gostaria que você chegasse lá e abrisse junto comigo. Jeremias, capítulo 2, verso 13. Sabemos que aqui é o profeta Jeremias falando, ele está falando inspirado pelo Senhor. É o próprio Deus usando Jeremias para falar nesse instante. E ele vai dizer algo muito sério. Ele vai falar sobre o erro que o povo de Deus está cometendo naquela ocasião. E ele diz a seguinte coisa, o verso 13 de Jeremias capítulo 2 diz, porque 2 males cometeu o meu povo. Quais foram os 2 males? Ele vai dizer quais foram os 2 males. A mim me deixaram o manancial de águas vivas. E o segundo mal foi, cavaram cisternas, cisternas rotas, que não retêm as águas. O que ele estava dizendo? Olha, o meu povo cometeu 2 erros espirituais. Eles abandonaram a mim, que sou o manancial, eles deixaram de buscar em mim aquilo que eles precisam para o sustento, eles deixaram de buscar em mim aquilo que é necessário para viverem e sobreviverem. E não bastasse isso, ele ainda diz, tentaram eles produzir a própria fonte deles. O que eles fizeram? Eles cavaram cisternas rachadas, cisternas rotas. Eu acho até que tem alguém que tem essas versões aqui, fala de cisternas rachadas, quebradas. O que isso estava demonstrando? É você abandonar aquilo que flui constantemente, que é a água viva, o manancial, que é a presença do próprio Deus, ou a instrução do próprio Deus, ou a palavra de Deus, e você começar a procurar cavar cisternas que só acumulam água, mas aquilo, além de ser uma água que não é pura, não é água viva, ainda é um lugar que é quebrado ao ponto de esvair tudo aquilo que entra. Olha que coisa perigosa, irmãos, que aquele povo, e a Bíblia está dizendo, o meu povo não foi qualquer pessoa, não foi qualquer lugar, não foram pessoas que não conheciam o Senhor Deus, que havia operado milagres. Não, era o povo de Deus, como eu e você hoje somos por meio de Cristo. Eles não eram povo de Deus pelo sangue de Cristo, eles eram um povo de Deus por meio da aliança abraâmica, ou a aliança que tinha vindo antes deles. Mas a questão é, eles eram o povo de Deus como também hoje nós somos. E como é fácil o povo de Deus abandonar o manancial de águas vivas que é o Senhor e começar a buscar cavar formas naturais, fontes naturais, recursos naturais, em vez de buscar no Senhor aquilo que é necessário. Irmãos, nós não podemos abandonar aquilo que é seguro para nós, não podemos abandonar os princípios que nós conhecemos, não podemos abandonar a palavra da fé que um dia nos salvou, não podemos abandonar a nossa igreja por qualquer coisa. Qualquer situação, a gente já está procurando uma outra saída, um outro lugar, uma outra fonte, uma outra pessoa, um outro cabeça, um outro líder, um outro marido. Isso. Qualquer situação vai fazer você mudar a rota. Ei, querido, Deus chamou você para um propósito. E se Ele te apresentou um caminho, se Ele te apresentou conexões, se Ele te apresentou pessoas, é nesse lugar, é com essas pessoas, é nesse caminho que Ele quer que você fique. E tem gente que fica procurando coisas novas. Cisterna rachada representava sistemas humanos. Porque fonte, manancial de águas vivas, vem do alto. Mas cisterna é feita embaixo. Cisterna é feita aqui, no céu não tem cisterna, irmão, no céu tem a fonte.
querer ficar fazendo com as suas mãos aquilo que só Deus pode fazer com as dele. Não fica buscando aqui na terra aquilo que vem do céu para você. É Deus querendo dar as respostas, é Deus querendo dar as instruções, é Deus querendo manter a orientação que vem do alto, é Deus querendo manter você debaixo do olhar, da inspiração, da instrução, da fala dele, e você querendo procurar em outras formas. Ei, cuidado! Em tempos de inteligência artificial, irmãos, nós precisamos ter inteligência espiritual. É assustador, as pessoas vão fazer um texto para poder comemorar um casamento, um aniversário, uma homenagem a algum ente querido, lá vão elas para o chat GPT. Ei, você ainda é uma mente pensante, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Não tenho nada contra, se você precisa usar o recurso tecnológico, use para a coisa certa, mas não deixe isso substituir o manancial de águas vivas que habita dentro de você. Tem gente se aconselhando, irmãos, com isso aqui. Tem gente que se aconselhando ao ponto de procurar soluções de saúde, soluções espirituais, decisões familiares, decisões profissionais. Por meio disso aqui, querido, isso é colocar nas mãos de quem nunca teve capacidade para decidir por você aquilo que Deus dotou você de capacidade para decidir. Meu Deus do céu! É assustador! Nunca a inteligência artificial vai alcançar a profundidade da sabedoria, da riqueza e do conhecimento de Deus. Nunca, jamais. Profundidade da sabedoria, da riqueza e do conhecimento de Deus é algo que vem pelo Espírito Santo. E isso vem de uma vida de comunhão com Deus. Não é comunhão com a internet, não é comunhão com os aplicativos, com os dispositivos. Irmão, tudo isso é bom, é recurso, é para facilitar, acelerar o nosso tempo, tudo bem. Mas a gente não pode entregar o controle da nossa vida a quem nunca foi dotado por Deus para decidir no nosso lugar. Meu Deus do céu. Está muito ruim. Está vendo? Glória a Deus. A tecnologia é uma bênção, mas ela pode nos atrapalhar. Parece que está me dando autonomia, porque eu fico com as mãos livres. Mas está atrapalhando a mim e a você. Cuidado, para não entregar no lugar errado, para as pessoas erradas ou para as coisas erradas, aquilo que Deus depositou nas suas mãos. Deus designou cada um de nós, irmãos, para propósitos específicos. Está conosco o realizar, o cumprir o que Deus deseja. Não está com o outro, está comigo, está com você. Tudo que a gente precisa realizar está conosco. E tudo que a gente precisa está conosco para fazer, para conseguir executar, para conseguir falar. Deus já depositou dentro de você o que é necessário para você viver e realizar tudo o que Ele deseja que você viva e realize. Então é necessário que a gente entenda que não podemos tentar produzir com as nossas mãos ou com a nossa própria capacidade humana ou mesmo com a capacidade que vem daqui da terra, aquilo que vem do alto para nós, irmãos. Nós precisamos nos manter nas fontes, nos mananciais que são de águas vivas, que vêm do Senhor, nele mesmo. Sabe, é aquele momento em que você tem uma decisão importante para tomar e você não vai só buscar inteligência artificial ou um conselho sábio até que possa vir através de um homem ou de uma mulher. Ei, querido, você vai para o seu quarto, você ora em outras línguas lá no seu trabalho, você entra no banheiro, de repente você tem ali uma instrução que vem dentro de você, para você agir da forma certa, para você andar em paz, você andar em segurança. Não é nas coisas exteriores que está a saída para nós, irmãos, é dentro de nós. Às vezes a gente está procurando fora. Essas cisternas rotas também pode falar da dependência do mundo. É depender do que é exterior, é depender do que é aquilo que o mundo pode oferecer, é depender das coisas naturais, das coisas materiais. Sabe, isso é um erro. A Bíblia diz que o Senhor, Ele falou claramente, 2 males cometeu o meu povo. É mal perante o Senhor. E a gente vai vivendo, sem perceber, a gente está se afastando do que é de verdade a solução
em Deus para nós. Deus estava falando e condenando as soluções que são fora da vontade dele ou fora dele. Ei, querido, onde é que a gente vai encontrar respostas? Onde é que a gente vai encontrar saída? Onde é que a gente vai encontrar solução? Onde é que a gente vai encontrar inspiração? Ei, é na palavra de Deus, é na comunhão com o Espírito de Deus, é na oração a Deus, é na vida com o nosso Pai. Nós não podemos radicalizar no sentido oposto ao que nós sabemos que é a nossa essência. É a gente radicalizar e ir para o lado onde tudo é natural, onde nem tudo é espiritual, onde a gente foge daquilo que realmente a gente sabe que é sobrenatural de Deus para nós. Ei, irmãos, nós somos crentes. Bem-vindo ao seu mundo é espiritual. Sameiro, o problema é que eu não sei como é, eu não sei como é Deus falando, eu não sei onde buscar, eu não sei como é que eu devo proceder. E sabe como você vai descobrir isso? Caminhando na palavra de Deus e na comunhão com Deus. Se você não sabe, a Bíblia diz claramente que se alguém não tem entendimento sobre alguma coisa, tem falta de sabedoria, peça a Deus. Quantas vezes, irmãos, nós nos deparamos, eu, meu marido ou qualquer outra pessoa que está perto de nós percebe, a gente se depara com situações onde a gente não sabe a resposta. Onde a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe qual é a melhor escolha a tomar, mas deixa eu te dizer onde a gente encontra a resposta, na sabedoria que vem do alto. Amém. Em Deus. É aquela hora em que alguém quer te pressionar por uma resposta rápida, alguém quer que você tome uma decisão, alguém quer que você diga sim para um contrato, sim para um negócio, sim para um emprego, sim para uma... Ei, não tem urgência para ninguém, eu tenho urgência com Deus. Meu Deus do céu. A nossa urgência precisa vir para com o Senhor e dele para conosco. Se Deus está falando, seja urgente em responder. Se você precisa de uma resposta, seja urgente em falar com Ele. Não tenha medo de dizer, eu vou orar. Parece que está ficando fora de moda a gente dizer, eu vou orar. Às vezes, irmãos, a gente não quer orar porque a gente já sabe a resposta que Deus vai dar. Quando a gente diz assim, ei, ore ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai te orientar. E a pessoa diz, esse é o problema, que se eu orar, eu sei o que ele vai dizer. E eu vou te dizer, essa é a solução. Se você orar, você vai saber o que ele vai dizer. O engano está em a gente procurar outras saídas, outras soluções. Está em a gente deixar a fonte. E eu vou dizer uma coisa para você. Todas as vezes que alguém deixa a fonte, vai sempre acabar tentando fabricar água. E a gente não é fabricante de água. A gente é simplesmente aquele que carrega a fonte de águas vivas dentro de nós. A Bíblia diz que aquele que crê no Senhor, do seu interior fluem rios de águas vivas. Tem um rio fluindo em você. Tem uma fonte também a jorrar para a vida eterna em você. Não é algo que a gente está inventando, é o que a palavra de Deus diz. Ei, fica com a palavra, irmão. Não abandona a instrução de Deus. Em 2 Timóteo, melhor dizendo, capítulo 4, no verso 10, a Bíblia fala algo interessante. É Paulo fazendo um relato sobre os últimos acontecimentos. E ele está contando sobre diversas pessoas. Ele vai falando sobre as suas instruções finais. E em seguida ele vai falar sobre uma pessoa especificamente nesse versículo. Ele vai falar sobre um homem chamado Demas. Alguém que estava com Paulo exercendo e vivenciando o ministério, o chamado missionário que Paulo estava desenvolvendo. Ele era alguém que estava junto de Paulo. Mas de repente Paulo vai dar um outro relato sobre ele. Chegou uma nova notícia sobre Demas. Demas antes era alguém que estava junto de Paulo. Agora a Bíblia vai dizer no verso 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Demas tendo amado o mundo. Demas tendo amado as coisas dessa vida. Demas tendo amado mais o que era natural do que o que era sobrenatural. Demas tendo amado o material mais do que o espiritual. Demas, porque amou mais o presente século. Ele não saiu porque faltava poder junto com Paulo. Sabe, às vezes as pessoas deixam a igreja, às vezes as pessoas deixam o VC, às vezes as pessoas deixam de servir, às vezes as pessoas vão deixar o rema, e às vezes a gente pode ficar se perguntando por quê? Nossa igreja é tão boa. Ei, querido, não é porque falta poder, não é porque falta palavra, não é porque falta manifestação do Espírito, não é porque falta liderança, não é porque falta área de trabalho, não é porque falta amor, não é porque nada, é porque amou mais aquilo que o mundo oferece lá fora. E esse oferecer do mundo nem sempre vai vir com a cara de mundo, às vezes ele vem com a cara de igreja.
Vem disfarçado da ideia de ir para uma outra igreja, quando na verdade é amor ao mundo e às coisas que o mundo pode oferecer. Soberba da vida, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. O que o olho pode desejar, o que a carne quer desejar e o que a vida pode oferecer para elevar o ego que cada um de nós carrega. Vai vir disfarçado, numa embalagem bonita e aceitável, para que você e eu possamos vacilar e cair, nos desviar da verdade. Quando vem, irmão, não vem descarado, com o chifre, com aquele tridente que a gente vê nos desenhos animados, não vem com aquela cauda horrorosa que o diabo carrega, não. Vem disfarçado do que é agradável aos olhos. Quando Eva e Adão foram tentados no início de tudo, lá em Gênesis, não foi algo que não era agradável aos olhos, não foi algo que não era bom para se comer, mas não era perfeito, como é a vontade de Deus, que é agradável, é boa e perfeita. Era agradável, era bom para se comer, era agradável aos olhos, mas não era perfeito. A perfeição do que Deus tinha estava na obediência e no cumprimento dos princípios que Ele já tinha liberado para eles. Ei, não queira desviar-se daquilo que o Senhor te chamou, porque algo é agradável aos olhos ou bom para se comer. Aleluia. Demas não saiu porque faltava poder. Demas não saiu porque faltava ensino. Nós estamos falando do homem que deixou mais cartas escritas à igreja dos nossos tempos. Ou à igreja desde que ela existe, melhor dizendo. Paulo era a melhor pessoa para se ter perto como um mentor, como um professor, como um instrutor, como seu pastor, como seu líder. Ei, Paulo não era um homem que falhava na função espiritual e ministerial para a qual ele tinha sido designado. Pelo contrário. Se Paulo talvez vivesse nos dias de hoje, a igreja dele teria, sem dúvidas, milhares de pessoas. Milhões de pessoas iriam querer seguir Paulo. Ele era o melhor líder dos tempos dele. Ele era a melhor pessoa para se seguir. Apesar das perseguições, apesar das duras penas que vinham através dos perseguidores, dos inimigos do evangelho, Paulo era a melhor pessoa para se ter perto. Então Demas não o abandonou porque faltava ensino, porque faltava poder, porque faltava liderança, porque faltava capacidade ministerial. Não, Demas abandonou porque ele simplesmente decidiu amar mais o mundo. O que mudou? Mudou o que Demas amava. Cuidado para no meio da sua jornada cristã, você não se deixar ser levado a amar aquilo pelo qual você nunca deveria ter se encantado. É fácil se apaixonar. É fácil se encantar por pessoas, por palavras, por caminhos tortuosos. Um atalho sempre parece muito bom a princípio. Mas você só sabe se ele realmente é vantajoso quando você coloca os pés nele. Eu lembro de uma vez, eu estava fazendo uma viagem com meu marido e com mais um grupo de outras pessoas. E a gente viu no GPS um atalho que economizaria cerca de 1 hora. Eu não sei se ele vai lembrar desse episódio, eu acho que sim. E era encantador olhar aquele atalho. 1 hora de vantagem numa viagem que a gente já estava com pressa para chegar logo no destino, pegar ainda o trecho de estrada durante o dia, não chegar até a noite. Parecia muito bom. E a gente pegou aquele atalho. E a gente seguiu por aquele atalho. Irmãos, no começo era maravilhoso. Tinha um trechinho de asfalto. Mas, de repente, a gente viu uma estrada, como a gente chama no Ceará, não sei se aqui chama assim, carroçal. É aquela de pissarra, onde é só terra, barro e tudo muito cheio de pedregulho. Tortuoso o caminho, não era reta coisa nenhuma. E aquilo que parecia fazer a gente ganhar 1 hora de vantagem, fez a gente atrasar a viagem mais de 2 horas. Porque atalhos parecem muito atraentes no começo, mas o fim deles pode ser a morte. A Bíblia diz isso em Provérbios, que há caminhos que ao homem parecem perfeitos. É aquele rapaz que é perfeito aos seus olhos. É aquele emprego que é perfeito aos seus olhos. É aquela sociedade que parece perfeita aos seus olhos. É aquela função, aquele cargo novo que é perfeito aos seus olhos. Mas o fim pode ser a sua morte. À medida que você vai se distanciando do que Deus havia deixado para você, é possível que você acabe se desviando por inteiro. Há alguém nessa noite aqui que precisa ouvir isso, e eu sei que eu não sou a única. Cuidado para não se encantar, porque quando o amor muda, a fonte também muda. Você já deve ter visto histórias de casamentos que acabaram. E a primeira alegação é: eu não amo mais.
Aconteceu alguma coisa? Não. Houve traição? Não. Houve adultério? Não. Mas eu não amo mais. Ei, o que aconteceu? O amor mudou. E o amor mudou porque a fonte mudou. Se a sua fonte for o Senhor, o amor não vai mudar. As circunstâncias podem mudar, o cenário pode mudar, pode ficar desfavorável, pode não ser mais tão agradável quanto era no início, pode não ser como você desejava, mas a fonte estando no Senhor, o amor não muda. E nem acaba. Então Demas passou por isso. Agora veja, às vezes a gente também quer se basear ou basear a nossa vida em coisas que a gente já conhece, em instruções que a gente já recebeu. E a gente quer manter-se em algo que a gente sabe que já deveria ter deixado. Possivelmente você já passou por alguma situação onde você tinha a instrução de Deus para ficar em um lugar, mas de repente você começou a perceber Deus apontando para outra coisa. Está tudo bem quando isso acontece, irmãos. Eu não quero de maneira nenhuma te desencorajar a obedecer quando o Senhor fala claramente com você. Mas o que nós também sabemos pela experiência ministerial é que muitas vezes as pessoas usam a desculpa de que Deus falou quando são elas que estão falando. É muito fácil se esconder atrás de um Deus falou se eu quero que ninguém questione a minha escolha. Porque se Deus falou, quem vai ser louco de contrariar? Eu não vou. Você vai? Se Deus falou, irmão, está falado. Agora, nem sempre Deus falou. Muitas vezes é a nossa fonte natural que está falando. É a nossa cisterna que está falando. E não o manancial de águas. Nem sempre o Espírito Santo falou. Nem sempre foi o Senhor quem falou. Às vezes é só a nossa vontade reinando. É a nossa vontade imperando. Ou da nossa carne ou da nossa alma. E onde é que eu vou saber se é realmente a direção, se é realmente Deus, o Senhor, me guiando pelo Espírito, se é realmente Deus falando comigo ou não? Eu sei por coisas muito básicas. A Bíblia fala, por exemplo, que a paz de Cristo, ela é o árbitro no nosso coração. Ou que ela deve ser o árbitro do nosso coração. O que é o árbitro? É aquele que decide, é aquele que define, é aquele que diz como é que vai ser ou não. Se tem paz por dentro, irmão, fica com a decisão, mesmo que não esteja em paz por fora. Às vezes, a decisão que você vai tomar, ela vai ser carregada de uma série de eventos acontecendo exteriormente, mas dentro de você reina plena paz. Porque você está seguro, aquilo é Deus te instruindo a fazer. Eu sempre vou lembrar, porque eu não posso deixar de falar daquilo que eu mesma vivi, afinal de contas é a minha experiência. No dia que você estiver com o microfone, você conta a sua experiência também, amém? Então, a minha experiência foi assim, quando nós estávamos muito bem, nós estávamos muito estabilizados na função ministerial que a gente ocupava, perto da família, perto dos amigos, na igreja que a gente amava, com a liderança que a gente amava, estava tudo muito bem, aparentemente estava tudo certo. E a gente, de repente, recebe a instrução de Deus que vem para Teresina. Começam a levantar seus questionamentos. Pessoas até crentes, os da fé, digo os da fé. Os da fé ficaram se levantando para perguntar, vocês vão para lá fazer o quê? E vocês já têm emprego? E vocês vão pastorear? E vocês isso, e começam a fazer questionamentos. Ei, irmãos, nós não precisamos ter respostas para os questionamentos que as pessoas nos fazem. Nós precisamos ter respostas de Deus para a nossa própria vida. Nem sempre vai fazer sentido para as pessoas. Não precisa fazer sentido. Você precisa apenas ter plena paz de que aquilo é o Senhor falando com você. Às vezes eu me atrapalho com as palavras porque o meu cérebro vai numa velocidade que a minha língua às vezes não acompanha. Mas você vai recebendo, amém? Não dá para eu botar no 0.5 aqui não. Tem que ser do 2.0x para frente. Senão não dá tempo. E eu lembro que quando as pessoas começavam a questionar, vinha para nós a dúvida. Aquela percepção de dúvida que vem assim, rapaz, não é mesmo o que a gente está fazendo? Eita, a gente vai deixar tudo, vai deixar pai, mãe, vai deixar família, vai deixar casa, vai deixar... O que a gente tem aqui, a gente vai deixar para fazer uma coisa que o Senhor nem nos disse direito o que é. Só disse o lugar. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, você ir para um lugar onde você tem pessoas que você já conhece, que são seus familiares, onde você tem uma proposta de emprego, onde você tem uma casa para morar, está tudo bem, é muito fácil. Agora, quando você precisa ir atrás de tudo isso, porque Deus disse só vai, e você vai ter que ir ainda atrás, eu quero saber se é tão bom. E era mais ou menos isso, então as pessoas começaram a questionar, e vão fazer o quê? E vai ser como? E tem alguma coisa? Não tinha nada, só tinha uma palavra. Ei, só tinha uma palavra, e uma palavra é tudo que a gente precisa. Você não precisa de proposta, você precisa ter um propósito. Você não precisa de promessa de emprego, você precisa de uma promessa da parte de Deus. Se houver isso, está tudo certo. E era isso que estava acontecendo. Então, os da fé, inclusive, questionavam. Mas dentro de nós, irmãos, havia
plena paz. Aquilo foi gerado, aquela decisão não foi tomada do dia para a noite, da noite para o dia, ela foi tomada debaixo de oração. Foram dias, meses orando. Pai, nos dá clareza. Espírito Santo, confirma em nosso coração. Dá a nós a certeza, a convicção de que é isso mesmo. O que o Senhor quer, para onde o Senhor quer, com quem o Senhor quer, como vai ser. Pai, nos mostra. Foram meses. Do tempo em que o Senhor falou comigo, eu lembro que da época em que o Senhor falou comigo, até que nós viéssemos a primeira vez, foi quase 1 ano. Depois do dia que a gente veio, que depois de 1 mês e meio aproximadamente, meu marido teve a certeza, a convicção de que era de Deus a resposta, e de que nós viríamos para Teresina, nós ainda levamos cerca de 10 meses. Não é da noite para o dia, irmãos, mas também não é do dia para a noite que a gente vai deixar aquilo que o Senhor deseja que a gente deixe, nem que a gente vai começar o que Ele disse que a gente quer que comece. O que a gente precisa ter certeza de que aquilo foi gerado debaixo de oração e de instrução do Espírito Santo. A princípio, quando havia alguma pergunta, eu lembro que a gente às vezes conversava com o pastor Judivan e Rossana, e a única resposta que eles davam para a gente é: ore, e o Espírito Santo vai dar a vocês a direção. Garotinho, ore, busca o Espírito Santo, vai vir a direção. E eu lembro de uma frase clara que ele disse: olha, não posso fazer promessa, eu não vou garantir a vocês nada, eu só garanto a vocês uma coisa: se vocês vierem, o que tiver na minha mesa, vocês vão comer. Só isso. Então, pelo menos fome a gente não ia passar. E eu vou dizer, era um banquete sempre, que a gente estava com eles, é sempre maravilhoso. Então, essa convicção a gente tinha, mas todo o resto, irmãos, a gente tinha que confiar no Senhor. Todo o resto era a água. Era só esse pedacinho de terra que tinha para a gente pisar. Mas quando você sabe que aquilo que veio da parte de Deus é a instrução que veio dele, você tem plena paz. E eu falava que existe uma segunda forma, é a alegria. Agora, não é aquela alegria que é assim: o contra-cheque está lá garantido, a conta está cheia, as contas estão pagas, os meninos estão saudáveis, o casamento vai bem, o ministério está subindo, está crescendo. Não é isso não, irmãos. É alegria mesmo em meio ao caos. Pode estar tudo dando aqui o sangue na canela, mas você por dentro, Os primeiros meses foram uma bênção a princípio, mas depois o dinheiro começou a acabar. Porque quem é sábio faz reserva, amém? Então a gente tinha reservas, a gente tinha uma renda, mas de repente aquilo ali vai começando a secar. Porque cisterna rota, quebrada, cisterna natural, ela uma hora cessa, mas o manancial de águas vivas não acaba nunca. Então, mesmo quando o dinheiro começou a acabar, irmãos, a gente tinha plena alegria porque a nossa fonte estava conectada ao manancial de águas vivas. Nós entrávamos no nosso quarto e orávamos ao Senhor: e Pai, muito obrigado, o Senhor trouxe a gente para esse lugar, foi o Senhor que nos deu uma palavra. Pai, nós estamos aqui para cumprir e obedecer a Tua vontade, nós sabemos que o Senhor vai nos suprir em tudo. Aí meu marido ia para a cozinha, Carol morava junto com a gente, o Dantas na época. E aí a Carol dizia: pastor, o que a gente vai fazer amanhã para o almoço, ou amanhã, ou mais tarde para o jantar? Eu lembro de um dia que houve essa pergunta, e o Fábio foi olhar e ela disse: eu não tenho, é porque não tem mais nada. E o Fábio foi, abriu a geladeira e começou a dizer: haja isso, haja aquilo, haja carne, haja isso, haja aquilo. Abria os armários, começava a falar para haver, e havia. Deixa eu dizer para você, ele disse: haja e houve. Irmãos, Deus não tem filhos prediletos. Funciona para um, funciona para todos. Então, mesmo nesse cenário, havia alegria. A gente não pensava em voltar atrás. A gente não tinha: será que a gente está fazendo a vontade de Deus mesmo? Não. Não tinha aquele sentimento de temor, de medo. Meu Deus, o que a gente está fazendo aqui? Acabei com a minha vida. Não, pelo contrário, a gente tinha muita expectativa. O nosso desejo era fazer a igreja crescer. Se a gente pudesse, a gente sustentava a igreja. Se a gente pudesse, a gente trabalhava no lugar de todo mundo. Se a gente pudesse, a gente fazia alguma coisa para melhorar aquilo que a gente estava vendo precisava ser melhorado. A gente só queria fazer aquilo que Deus tinha chamado a gente para fazer. Ei, querido, quando você sabe que a instrução, que a direção é de Deus para você, não importa o exterior, dentro haverá alegria, dentro haverá paz. Quando Deus fala, tem alegria. Quando Deus fala, tem paz. Não é que está favorável do lado de fora, é que está favorável do lado de dentro. Porque quem carrega o Espírito Santo sabe: a qualquer hora eu tenho socorro bem presente na hora da angústia. Então, às vezes, a instrução que alguém recebe é essa. Nós recebemos essas instruções. Com a gente foi assim. Agora, isso não é doutrina. Isso não é base para você achar que vai ser do mesmo jeito com você. O que é base, o que é doutrina? Você ser guiado por paz, ser guiado por alegria, você ser guiado pelo Espírito Santo. Isso é doutrina. O resto é experiência. Amém? Então, a instrução que alguém dá para uma pessoa pode não ser a mesma que outra recebe. E algo que fala muito sobre isso está lá em Gênesis. Eu queria que você abrisse comigo Gênesis 26, no verso 1.
Gênesis 26. Verso 1. Quem chegou diz amém. Amém. A Bíblia vai contar a história de Isaac. Mas a maioria de nós também conhece a de Abraão. Amém? Quantos conhecem Abraão? Amém. E quantos lembram qual foi a instrução que Deus deu a Abraão? Vamos lá, quem pode me dizer? Uma pessoa. Ó, todas. Sai da tua terra e da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A instrução de Deus para Abraão foi: sai da terra e vai para onde eu vou te mostrar. Agora em Gênesis, no capítulo 26, Isaac, filho de Abraão, ele vai receber também de Deus as suas próprias instruções. E agora Deus vai dizer para ele, no verso 1 fala que estava sobrevindo fome à terra, e além da primeira que havia existido nos dias de Abraão, agora estava Isaac passando por uma seca, por uma fome, e a Bíblia diz que ele foi a Gerar, um outro lugar, e ele foi lá se avistar com Abimeleque, que era o rei dos filisteus. No verso 2 diz, apareceu-lhe o Senhor, diga, foi o Senhor. Ei, quando Deus fala, está falado. Eu aprendi essa frase com Rossana e eu nunca vou esquecer. Quando Deus fala, está falado. Quando o diabo fala, está falido. Amém? E aí diz assim, apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu... Ei, para Abraão a instrução foi, sai da tua terra e vai para onde eu vou te mostrar. Para Isaac, que era o filho de Abraão, foi, fica na tua terra. E vai para onde eu te disser. Ele disse, fica na tua terra, fica na terra que eu te disser, fica onde eu te mostrar. Não vai daí para outro lugar, fica na terra que eu te disser. Sabe o que isso me mostra, querido? Que nem sempre a gente vai andar nos passos dos nossos pais. Nem sempre a gente vai andar nas instruções que vieram para os nossos antecessores. O que Deus falou para um, não necessariamente vai falar para outra geração. Nem sempre vai ser a mesma coisa. Mas se a fonte for a mesma, se o manancial for o mesmo, se a instrução vier do Espírito, a gente pode ficar seguro, porque ali está a bênção para nós. Isaac não recebeu uma instrução igual ao do seu pai, mas o mesmo Deus apareceu para ele também. E a Bíblia diz que ele falou para ele, olha, não desce ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela. Olha a instrução de Deus, habita. Deus estava dizendo, não é só você visitar. Sabe, às vezes, irmãos, o erro de algumas pessoas é ir à igreja e só visita a igreja. Aí visita uma, visita outra, visita outra. Ei, querido, habita, congrega, se firma. Habita nela e eu serei contigo e te... Vamos lá, gente, e te... Serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência eu darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Ei, a primeira lição que a gente tira é, nem sempre Deus fala com a gente como falou com os outros. Amém? A outra lição que a gente pode tirar é, nem sempre você vai caminhar nos mesmos passos dos seus antecessores. Amém? Duas coisas a gente já aprendeu. Deus é o mesmo, mas as instruções podem mudar. Amém? Deus faz coisas novas. Ei, fique pronto para Deus fazer coisas novas. Agora, não para aí. Deus não simplesmente deu a ele uma instrução. Deus deu a instrução e em seguida Deus deu a ele uma promessa. Tem gente que pensa que a bênção está em ter a promessa. A bênção não está em você ter uma promessa. A bênção está em você obedecer à instrução. Deixa eu dizer de novo, para ficar mais claro. Tem gente que pensa que a bênção está na promessa. Mas a bênção não está na promessa. A bênção está em obedecer à instrução. Obediência traz recompensa. Obediência traz manifestação de bênção. Fica com a instrução. Mesmo que não faça sentido sempre, fica com a instrução. Ele diz, fica, e logo depois ele dá a promessa, eu vou ser contigo e eu vou te abençoar, eu serei contigo e te abençoarei. Então eu posso dizer que a promessa ela está conectada à instrução. Nós não podemos querer desfrutar das promessas de Deus, e agora, na fase em que nós estamos, como filhos de Deus, dentro da era da igreja, novos nascidos, depois que Cristo morreu e ressuscitou, que nos fez filhos, nos reconectou com Deus, para nós não existem mais promessas. Aleluia. Samir, como assim? Tem gente que se escandaliza. Guarda as pedras, pelo amor de Deus. Para nós agora o que existe é herança.
Nós não somos mais aqueles que têm a promessa. Nós somos aqueles que têm a herança. A herança que cabe aos santos. Nós somos co-herdeiros com Cristo. Cristo já consumou. O testamento já veio porque aquele que havia de morrer, morreu. Testamento só é aberto depois que alguém morre. Ele morreu, o testamento já foi deixado, a herança já pode ser desfrutada. Nós não temos da parte de Deus mais promessas, irmãos. O que nós temos de Deus é a herança para desfrutar. Então agora não é mais uma questão condicional a algo que eu preciso realizar ou fazer, mas agora cabe a cumprir os princípios que regem o testamento. Cumprir aquilo que está no testamento. Eu preciso agora andar alinhada com aquilo que já foi dito, que já foi feito, com aquilo que foi liberado. Quando a gente anda nos princípios, quando a gente vive baseado na palavra, a gente está vivendo a herança. Desfrutando da herança. A gente está vivendo aquilo que é possível viver debaixo da obediência. Por isso que eu disse, a promessa ela está conectada à obediência, à instrução. Se agora não tem mais promessa, a herança é para aquele que obedece às instruções que estão no testamento. Quantos podem dizer amém, gente? Quando alguém escreve o testamento, ele vai dizer exatamente o que ele quer, para quem e como deve ser feito cada coisa. É ou não é? Então, agora nós temos o Novo e temos o Velho Testamento. Nós temos a Bíblia Sagrada. O Testamento está aqui. Nele estão contidas todas as instruções necessárias para que a gente possa desfrutar da herança que nos foi deixada. O problema, a maioria dos crentes não quer mais consultar o Testamento. A maioria dos crentes quer viver daquilo que ouve. E é fácil ludibriar as pessoas com o que se diz. Dependendo de como a gente fale, é possível a gente tornar algo verdadeiro para quem escuta, mesmo aquilo sendo mentiroso. A depender da convicção como nós falamos, algo que é mentira pode ser aceito como verdade. Por isso que eu falei no início, que a gente precisa ter o cuidado de ficar mantido, seguro, naquilo que a gente já ouviu, nas verdades que a gente já sabe. A gente não tem, irmãos, que ficar procurando novos poços, novas fontes. A gente precisa ficar naquela que a gente já sabe que é verdadeira. O erro, ficar procurando novas fontes, novas formas, novas bases, novos poços. A gente pode ficar só naquilo que a gente já sabe. A palavra de Deus é segura para nós. Não, gente, pelo amor de Deus. Eu preciso de um amém agora. A palavra de Deus é segura para nós. Porque se a gente não achar e não concordar com essa sentença, irmãos, então o que mais será de nós? A palavra é a segurança que nós temos. Ela é uma base segura para mim e para você. O que tem de erro acontecendo no meio cristão é por falta de interpretação ou leitura da palavra. Mas se a gente vier para as Escrituras, a gente vai ter segurança de que aquilo é a verdade e a gente pode ficar ali, ancorado. Amém? Agora, interessante que no texto que a gente leu lá de Gênesis ainda, no verso 26, no capítulo 26, no verso 5 diz algo muito curioso. Diz assim, ó. Eu li até o 3, não foi? Foi? Eu li até o 3? Amém, gente. Diz assim, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras. E confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Quem tinha o juramento? Quem tinha a promessa? Inicialmente Abraão, agora ela estava recaindo sobre Isaac. No verso 4 diz, multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus. Isso ainda faz parte do que Deus está garantindo, caso ele obedeça à instrução. E aí ele diz, como as estrelas dos céus, e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. No verso 5 ele vai dizer uma chave para mim e para você. Ele diz, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. O que ele está dizendo, irmão? A Bíblia está dizendo aqui, por que Abraão foi bem sucedido? Por que Abraão é o pai da fé? Por que Abraão é aquele que surge como a fonte ou como a raiz da promessa que se vem até Jesus e nos alcança? Por que a bênção vem através de Abraão e depois ela vem por meio de Cristo e alcança nós mesmo que nós não sejamos judeus? Como isso se dá? A Bíblia está respondendo nesse verso. Está dizendo por que foi que Abraão foi bem sucedido? Porque ele obedeceu a minha palavra. Porque ele guardou os meus mandados. Porque ele guardou os meus preceitos. Porque ele guardou os meus estatutos e porque ele guardou as minhas leis. Não é apenas ouvir, é praticar, é preservar, é obedecer, é guardar.
Não adianta a gente vir só ouvir a palavra do culto de domingo. Ei, concorde pelo amor de Deus. É preciso praticar, é preciso preservar, é preciso obedecer, é preciso guardar. Com Isaac não foi diferente. E o Senhor estava justificando para Isaac, dizendo assim: olha, Isaac, fica na terra que eu te disser, habita nela, e eu vou ser contigo. Eu vou multiplicar tudo que você tem e vou fazer com que a bênção alcance a tua descendência. O que era que Deus estava dizendo? Que ele ia fazer. Aí ele vai dar uma base para ele segura. Ele diz: por que eu estou te dizendo isso? Porque foi assim com Abraão. Porque Abraão obedeceu e guardou. Eu também o fiz. Também próspero, abençoado, ao ponto de chegar na descendência. Ele estava dando a receita. E ele estava dizendo, ali havia algo poderoso que estava na obediência de Isaac. É tão interessante, irmãos, porque na sequência, a gente vai ver a partir do verso 12, deixa eu ver aqui. A partir do verso 6, ele diz que Isaac ficou em Gerar. É como se Isaac tivesse sido convencido por Deus. É como se Deus tivesse dito o suficiente ao ponto de Isaac decidir ficar. Porque Isaac estava pensando em sair. Mas ele decide ficar porque o Senhor o convence mediante a promessa e mediante os fatos. Aconteceu com Abraão, vai acontecer com você também. Era isso que ele estava dizendo. Quantos entenderam? A partir do verso 12, a gente pula um pouquinho ainda no capítulo 26. Você pode ir até lá? No verso 12 diz assim: semeou Isaac naquela terra. Diga, naquela terra. Isaac não se mudou, Isaac ficou efetivamente lá. E Isaac decidiu ali lançar semente. Isso fala de ele pensar a longo prazo. Isso fala que Isaac estava pensando assim: se o Senhor disse, então é aqui que eu vou ficar e eu vou semear para colher. Há um tempo eu vou ficar aqui. E a Bíblia diz que ele semeou naquela terra e no mesmo ano ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Diga, o Senhor abençoava. Ô irmão, pelo amor de Deus, a bênção do Senhor está sobre você. Não é uma questão do lugar onde você está. Não é a instrução que alguém teve antes de você. É o fato de a bênção estar com você. É o fato de o Senhor te abençoar que faz você prosperar onde quer que você esteja. O que nos fez prosperar em Teresina foi obedecer à instrução, guardar os preceitos que Deus havia nos dado e continuar crendo que era aqui que a bênção do Senhor estava. Não porque a terra era abençoada, mas porque o Senhor nos abençoava onde nós estivéssemos. Era a convicção de que mesmo que tudo tivesse passado, que fosse uma nova estação, o Senhor era conosco, nós estávamos diante de uma palavra, debaixo de uma palavra. Era a segurança para nós. Vai ficar tudo bem. E a Bíblia diz no verso 13, enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Por que é redundante? Por que diz que ele enriqueceu? Por que ele prosperou? Porque ele ficou riquíssimo? Eu não sei, eu sei que Deus estava querendo reforçar que o homem ficou rico mesmo. Em outras palavras, era Deus dizendo assim, porque me obedeceu, porque decidiu ficar, porque manteve-se aqui, porque habitou aqui, porque não saiu debaixo da instrução, porque não desobedeceu. Ele não só ficou rico, ele enriqueceu-se, ainda prosperou e ficou riquíssimo. Não colheu só para aquele ano, colheu ao ponto de ficar riquíssimo. Porque quantos sabem, irmãos, que uma colheita para um ano só não faz ninguém rico? Possuía ovelhas e bois e grande número de servos, possuía carros, cavalos, possuía motos, possuía transporte. Eu estava esperando você olhar. A Bíblia diz que ele possuía ovelhas e bois e grande número de servos. O que é que Isaac possuía, gente? Ele possuía meios de transporte, ele possuía fonte de renda, ele possuía pessoas que eram seus funcionários. Isaac se tornou um empreendedor naquela terra e ele prosperou naquele lugar. Por quê? Porque havia uma promessa, porque houve obediência, porque ele tinha a bênção do Senhor, porque Deus era com ele. O que é que nós precisamos para viver e prosperar nessa terra? Ter uma palavra que nós já temos, ter uma herança para desfrutar que nós já temos, obedecer a essa palavra, obedecer a essa instrução e a gente permanecer firme nisso, porque o Senhor é conosco e Ele nos abençoa, a gente prospera. A Bíblia diz no verso 15, por isso, olha só, diz que de maneira que os filisteus lhe tinham inveja, e por isso lhe entulharam todos os poços que os servos do seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Uau! Samério, o que foi que aconteceu? O homem não estava sendo abençoado, ele não estava sendo ali próspero, ele não enriqueceu. O que aconteceu? Que de repente começaram a entulhar os poços dele. Isso fala, irmãos, de tirar a fonte de água que o povo tinha naquela terra.
Com a água ele alimentava os animais e dava de beber. Com a água ele irrigava a terra para poder plantar. Com a água ele mesmo se sustentava e se mantinha vivo com sua família. A água era essencial para eles conseguirem continuar e se manter naquele lugar. O contexto é esse. Para a gente, se alguém entulhar um poço, a gente vai lá e cava outro. Mas o contexto é que entulharam os poços que o pai dele, ou que os servos do pai dele haviam cavado em outras gerações. Ei, aqui está falando mais ou menos de algo assim. Imagine que você tem uma empresa que já vem de uma outra geração. E de repente, logo na sua vez, alguém tem inveja e começa a dificultar a sua vida e começa a entulhar o seu negócio. É mais ou menos essa a realidade. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui. Alguém haveria de dizer, então o Senhor não está abençoando, então o Senhor não está com ele, então o Senhor não está comigo, por que isso está acontecendo? Por que os invejosos estão se levantando? Invejoso vai se levantar toda vez que Deus enriquecer alguém. Eu vou dizer de novo para incomodar quem tem inveja. Toda vez que alguém enriquecer diante de Deus ou por Deus, vai levantar-se algum invejoso. Agora, invejoso é problema para quem Deus abençoa? Diga não! Como é que a gente sabe? Disse Abimeleque a Isaac, aparta-te de nós, porque já é muito mais poderoso do que nós. Sai daqui, vamos romper, quebra essa sociedade, fecha esse negócio, fecha que eu quero o ponto de volta, eu quero a casa de volta, me dê o carro de volta, você está crescendo demais, eu não quero você aqui perto não. Era mais ou menos isso aqui que estava acontecendo. Só que isso não é problema. A Bíblia diz no verso 17 que Isaac saiu dali. E ele foi se acampar no vale do Gerar, onde lá ele morou, onde lá ele habitou. O cara sai de um lugar onde ele tem servos, bois, ovelhas, está prosperando, enriqueceu, semeou, colheu. E de repente ele sai dali para ir acampar. É deixar tudo que tem para levar uma tendinha e se colocar no meio do nada. Só que quando você está convicto de que a bênção do Senhor está com você, não importa onde você precise se colocar, não importa quantas vezes você vai precisar recomeçar, a bênção do Senhor está com você. Os filisteus entulharam os poços de Abraão, aqui Isaac saiu do lugar onde ele estava, e há algo bem poderoso aqui, eles entulharam os poços. Mas irmãos, é possível entulhar o poço, é possível fechar uma porta, é possível fechar um negócio, é possível tomar alguma coisa, mas não dá para entulhar a bênção. A bênção está sobre nós, a bênção está sobre você. Não tem como entulhar a bênção de Deus sobre a sua vida. A bênção não é uma coisa, eu estou esperando aí a minha bênção, eu estou aguardando chegar a minha bênção. A bênção não é uma casa, não é um carro. A bênção é o favor imerecido da parte de Deus sobre você, para tudo que você precisar realizar. Fiquei desempregado, a bênção do Senhor está comigo. Quebraram o meu negócio, a bênção do Senhor está comigo. Me roubaram, a bênção do Senhor está comigo. Me traíram, a bênção do Senhor está comigo. Quebrei e vou começar tudo de novo, a bênção do Senhor está comigo. Não podem parar nada que Deus libera. Quando a bênção está sobre alguém, irmãos, a gente precisa entender, podem fechar portas, podem criar obstáculos, pessoas podem se levantar para tentar impedir, como aconteceu com Isaac, mas não podem parar o que Deus liberou. O fluxo de Deus é imparável para os homens. Quando Deus decide fluir na direção de alguém, não há quem possa impedir o funcionamento e a liberação do que Deus trouxe. Quando a Bíblia fala sobre dízimo, diz, provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. O que Deus está falando, Ele está dizendo, olha, vocês podem me provar, me experimentar, vocês podem desfrutar disso. Se eu não fizer aquilo que eu prometi, eu vou derramar. E quando Deus derrama, irmão, não tem quem possa impedir. Foi o que aconteceu com Isaac. A Bíblia fala nos versos seguintes, já no verso 18. Que tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai. Porque os filisteus haviam entulhado depois da morte de Abraão, e ele lhes deu os mesmos nomes que o seu pai já havia colocado. Ei, uma coisa importante para a gente entender, ainda que as instruções possam mudar para uma geração em relação à outra, ainda que Deus não tenha dito para Isaac o mesmo que Deus disse a Abraão, Isaac não desonrou a história e o caminho que já havia sido trilhado por Abraão. Não há sucesso num caminho de desonra e ingratidão. Isaac honrou aquilo que o pai dele havia feito. Os nomes foram mantidos. Apesar de ele estar agora vivendo uma outra estação, uma outra fase, era o tempo dele, não era mais o tempo de Abraão, mas ele continuava honrando a memória do seu próprio pai.
A Bíblia diz que ele colocou os mesmos nomes que o pai já havia posto. No verso 19, cavaram os servos de Isaac no vale e acharam um poço de água nascente. Diga, água nascente. Estava brotando. Porque quando Deus levanta você e muda você de lugar, Ele faz brotar onde não há. Mas os pastores de Gerar contenderam de novo. A Bíblia fala que eles contenderam com os pastores de Isaac e disseram, essa água é nossa. Deixa fazer questão. Ainda que alguém queira tomar aquilo que Deus te deu, deixa fazer questão. Você tem o Senhor e a bênção. Pode ir para qualquer lugar, você vai continuar sendo próspero. E por isso ele chamou o poço de Ezeque, porque eles contenderam. Isso significava um poço chamado contenda. E a Bíblia fala no verso 21, então cavaram outro poço. E também por causa desse contenderam. E por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, ele cavou ainda outro poço. Ei, quando você sabe que a bênção do Senhor está com você, você não tem problema em levantar várias frentes. Você começa um aqui, começa outro ali, começa ali. Não tem essa mentalidade que está tudo bem, um pequenininho, não. Você quer expandir. Queira expandir, deixa Deus multiplicar e Ele vai multiplicar com a tua expansão. E o Senhor diz aqui, porque agora, assim diz o verso 22, partindo dali cavou outro poço e como por esse não contenderam, então ele chamou aquele poço de Reobote, que significava lugares amplos ou ruas largas, diga lugar amplo. Ei, Deus não tem para você um cubículo, não. Deus não tem para você um kitnet só com a cozinha e a sala para você dormir com um colchonete em cima, não. Deus não tem para você só um patinete. Deus tem para você lugares amplos, coisas maiores, coisas melhores. Pode até começar num pequenininho, mas Deus tem para você amplitude. Deus tem para você espaço maior. Eu passei 2 semanas com pouco espaço na memória do meu celular. Não conseguia abrir nem o WhatsApp, ficava travando toda hora. E um dia o Senhor estava falando comigo no meio disso. Eu disse, rapaz, que coisa chata, que coisa esquisita. Toda hora a gente apaga e volta, não tem espaço. Aí apaga alguma coisa e volta, não tem espaço. Toda hora a gente tira e volta, não tem espaço. Que coisa chata. E eu tentava de todas as maneiras, apagava e voltava de novo a não ter espaço. Foi quando eu percebi, não tem jeito, eu vou precisar comprar um que tenha mais espaço, que tenha mais memória. Eu disse, o jeito agora vai ser duplicar, vai expandir, vai ter o dobro, pelo menos. E com essa coisa natural, o Espírito Santo falou comigo, eu estava no rema na hora, tá vendo? É por isso que o que Deus tem para nós precisa de lugares amplos. Deus não tem nada para nós apertado, nada que falta espaço, nada que você tem que ficar tirando um para caber outro, tira esse para caber esse, tira essa conta para caber essa outra, tira esse negócio para caber. Não, Deus tem para você o que é amplo, Deus tem para você coisas largas e maiores. Eu até brinquei com os meninos, eu disse, está vendo? É por isso que diz, alarga o espaço da tua tenda, estende a tua tenda. É por isso, porque Deus não tem para nós essa coisa apertada não, pequenininho que não cabe nada. O que Deus tem para derramar na sua vida precisa de espaço. Não tenha vergonha, medo de querer algo maior não, irmão. Você está se alinhando ao plano que Deus tem para você. Quando você quer algo maior, você está só alinhando o seu pensamento ao pensamento do seu pai. Quando alguém disser alguma coisa contra isso, diga, é porque meu pai é visionário. Meu pai tem uma visão muito grande, não dá para eu ficar pequeno, não. Mas tu já tem uma moto, e daí? Eu quero um carro. Mas tu já tem um carro, e daí? Eu quero um de 7 lugares. Quero 2. Qual é o problema? Quem tem problema que se exploda. Deus não tem. Aleluia. Lugares amplos, Reobote. Continuando. Eu já estou chegando ao fim, não se preocupe não. E ele disse, porque agora nos deu lugar o Senhor. Ele estava dizendo, agora o Senhor nos deu um lugar. Agora Deus nos deu um espaço. Agora Deus nos deu uma casa. Agora Deus nos deu um prédio. Agora Deus nos deu um lugar. Deus nos deu algo que é nosso. E nós prosperamos na terra. A Bíblia diz no verso 23, dali ele subiu para Beceba. No 24, na mesma noite, lhe apareceu o Senhor. Quando Deus termina de cumprir aquilo que ele havia prometido, ele reconhece, Isaac reconhece que foi o Senhor quem deu. Ele reconhece que o Senhor deu a eles aquele lugar. Ele diz que o Senhor fez aquilo, que eles prosperaram naquele lugar. E em seguida o Senhor aparece. Todas as vezes, irmãos, que você termina de cumprir um estágio, Deus vai falar sobre o próximo. Ele cumpriu a primeira instrução. E ele disse, agora eu tenho um lugar. Porque o Senhor disse, fica na terra que eu te disser. E aí ele disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então, no verso 25, ele levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda. E os servos de Isaac abriram ali um poço. Aleluia.
Eu não sei se você está entendendo. Depois que tudo foi concluído, o Senhor aparece e diz para ele: olha, eu sou o Deus de Abraão. Não fique com medo, não fique preocupado, porque eu sou contigo. Eu vou te abençoar, eu vou multiplicar a tua descendência por amor do teu pai, por causa da aliança que eu tenho com ele. E ele foi meu servo. Então, depois disso, Isaac não esquece o que o Senhor fez. Ele levanta ali um altar. Depois de você ter mantido a sua vida debaixo da instrução de Deus, depois de Deus ter cumprido aquilo que é necessário, não esqueça de levantar a Deus um altar. Não esqueça de reconhecer quem foi que fez tudo aquilo. Não fique procurando novos poços. Mantenha-se na fonte que o Senhor te dá. Se cerque da certeza de que é a bênção do Senhor que faz você prosperar. Não foi Isaac ficar cavando um poço, outro, que fez ele prosperar. Foi a bênção de Deus que estava sobre ele, que dava certeza e segurança de que onde ele estivesse, quer seja numa estação ou em outra, o Senhor ia fazer prosperar. O que a gente precisa entender isso, irmãos, é que existe uma prosperidade verdadeira, existe uma bênção verdadeira da parte de Deus, e ela está em a gente ficar com aquilo que a gente sabe que é seguro, ficar com aquilo que a gente sabe que é verdadeiro, manter a sua própria vida debaixo da instrução de Deus, obedecer e guardar aquilo que Ele falou, guardar de forma realmente preciosa, se manter no que Ele falou, e você vai ver que a bênção vai se manifestar onde você estiver, com quem você estiver, fazendo o que quer que seja. Deus vai fazer você desfrutar da herança que cabe aos santos em Cristo Jesus. Prosperidade, irmãos, não é ficar procurando outras fontes, é beber da fonte onde Deus já te conectou. Prosperidade não é a gente viver mudando de fonte, é a gente se manter firme no manancial de águas vivas que já está dentro de nós. Prosperidade não é a gente ficar correndo atrás de água, porque quem corre atrás de água não fica com a fonte, que é o Senhor, não fica com o manancial de águas. Para de ficar querendo saber onde é que tem uma novidade, onde é que tem uma coisa nova, onde é que tem um pregando, onde é que tem um monte, onde é que tem uma oração, onde é que tem um poder, onde é que tem profecia, onde é que tem isso, onde é que prospera, onde é que vai. Não, é aqui, no lugar que o Senhor te estabeleceu, é debaixo da instrução que Ele tem, é no manancial de águas que flui dentro de você, é na oração, na comunhão com o Espírito Santo, é no mantimento da palavra da verdade, que você vai viver tudo o que Deus tem preparado para você. Isaac abriu novos poços, continuou cavando, ele encontrou novas águas. Se a gente fosse ler toda a história, a gente ia ver. Mas o que a gente sabe é que quem cava mais profundo sempre vai encontrar água nova. A gente não tem que ficar procurando outros poços. A gente tem que cavar mais fundo. A gente tem que cavar mais fundo. Mergulha mais fundo onde você já está. Mergulha mais fundo. Se aperfeiçoa onde você está. Melhora onde você está. Investe no relacionamento em que você está. Investe no trabalho onde você está. Investe no ministério que você está. Investe na área em que você está. Você vai ver que depois disso tudo, você vai desfrutar daquilo que o Senhor já preparou para você. Você pode ficar de pé aí no seu lugar. No verso 28 ainda do capítulo 26, a Bíblia diz que chegaram outros homens para Isaac. E eles disseram: verdadeiramente, vimos claramente que o Senhor é contigo. Depois de tudo que havia acontecido, depois das muitas tentativas de enterrarem os poços de Isaac, depois das muitas perseguições que Isaac sofreu, finalmente os seus inimigos chegaram para ele e disseram: vimos claramente que o Senhor é contigo. Talvez você passou por estações assim, parecidas com a de Isaac. Talvez você está passando por isso agora. Mas uma coisa você precisa ter convicção. No fim, todos vão ver claramente que o Senhor é comigo. Todos vão ver que a bênção está com você. Ei, Deus está com você. A bênção está com você. Você não precisa se preocupar. Quando as pessoas olharem para a sua vida, elas vão reconhecer: Deus está com ele. Deus está com ela. Não tem como ter sido outra pessoa. Só Deus podia ter feito. Só Deus podia ter mudado. Só Deus podia ter realizado. Ei, deixa as pessoas reconhecerem o Senhor. Só gera o altar para o Senhor. Altar fala de honra, fala de louvor, fala de sacrifício. Deixa isso ser cumprido na tua vida. Levanta o nome do Senhor no meio das circunstâncias. Fala mesmo que foi o Senhor quem fez. Fala mesmo que o Senhor te fez prosperar. Ainda que não esteja visível aos olhos naturais, é a convicção de fé que você carrega, irmão. E com essa certeza, com essa segurança, você vai prosperar onde quer que você esteja. Você vai ser bem sucedido onde
onde quer que você vá. Prosperidade não está em procurar água. A prosperidade, irmão, está em você permanecer no manancial, permanecer na fonte que é o Senhor. Fica nisso, permanece firme. Quem cava mais fundo vai sempre encontrar a provisão, vai sempre encontrar a solução. Cava mais fundo, está orando, ora mais, está lendo, lê mais, está meditando, medita mais. Vai sempre além, irmão, e você vai encontrar tudo o que Deus tem para você viver a vida que Ele planejou de sucesso. Você pode fechar os seus olhos aí no seu lugar. Pai amado, eu oro por esse povo que está aqui nessa noite. Assim como nós vimos nessa noite, Pai. Nós cremos que a Tua bênção está operando eficazmente sobre eles. E eu oro, Pai, e declaro essa bênção se manifestando. A Tua poderosa mão, a Tua bênção que está sobre eles se manifestando em tudo que eles vierem a realizar. Onde quer que eles forem, onde colocar a planta dos pés, onde quer que eles colocarem as suas mãos, onde quer que eles chegarem para falar, ou onde quer que eles chegarem para ouvir. Pai, eu declaro eles recebendo a manifestação da bênção, a bênção do Senhor que enriquece e não traz consigo nenhum desgosto, da bênção que traz tudo o que é necessário para vivermos uma boa vida aqui nessa terra. Ó Pai, em nome de Jesus, eu oro para que aqueles que pensaram em algum momento em se afastar, em se desviar das instruções que o Senhor já havia dado, em mudar os planos, mesmo que o Senhor não tinha ainda falado sobre mudar de planos, eu oro para que haja neles nessa noite, no coração, firmeza, convicção, clareza de direção, confirmação pelo Teu Espírito, como já foi falado durante a palavra nessa noite, que haja, Pai, experiência pessoal de cada um dos meus irmãos com o Senhor, com a Tua voz poderosa pelo Espírito, testemunho interior, Pai, as sinalizações que vêm por dentro, vindo a cada um, e dando a certeza, a direção que vem em paz, que vem em alegria, e que vem de forma plena para aqueles que amam o Senhor e amam o seu caminho, no nome de Jesus. Obrigada por um tempo de portas abertas, escancaradas. Eu declaro que haja portas, haja, Pai, oportunidade, haja favor, haja provisão, haja suprimento, haja paz, haja, Pai, reconciliação, haja, Pai, novidade onde precisa haver novidade, haja graça para assistir, haja saúde onde precisa haver. Ei, Pai, em nome de Jesus, eu declaro e eu falo, concordando com a Tua vontade e a Tua palavra, e por isso eu me alegro, porque assim como nós falamos, assim é, assim como falamos, assim é, assim como falamos, assim é, porque cremos, nós falamos, e porque falamos, assim é, em nome de Jesus, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém que está aqui nessa noite e ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você está aqui e quer tomar essa decisão, que é a decisão mais importante que todos nós devemos tomar, essa é a sua oportunidade. Você pode levantar a sua mão aí no seu lugar. Nós queremos orar por você. E a sua vida nunca mais, nunca vai ser a mesma. Se você tomar essa decisão, algo espiritual vai acontecer. E a tua vida vai mudar para sempre, para melhor. Vai haver paz, alegria plena, vai haver saúde e você vai desfrutar do que é viver de verdade. Tem alguém que está aqui nessa noite assim? Todos salvos? Todos são de Cristo? Glória a Deus. Há alguém que está aqui nessa noite, mas ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de falar em outras línguas. Você ainda não fala em outras línguas, você não sabe como é isso, ou você não sabe como fazer. Você precisa de auxílio, é um instrumento, uma ferramenta que Deus já deixou, e você precisa desfrutar. É parte da bênção que está sobre a sua vida. Se você está aqui e ainda não ora em outras línguas, não fala em outras línguas, e quer ser batizado no Espírito Santo, vem aqui na frente. Nós queremos que você saia daqui batizado no fogo, em nome de Jesus. Tem alguém? Todo mundo batizado no Espírito, glória a Deus. Tem alguém que está com algum sintoma, alguma dor, alguma enfermidade, quer sair daqui livre desse mal? Você já é curado, a cura vai se manifestar sobre você. Tem alguém? Se tinha, já foi curado no meio da palavra, né? Glória a Deus, que bênção. Eu quero indicar aqui alguns títulos que têm relação com o que foi ministrado. Eu quero indicar como você pode conhecer a vontade de Deus, um livro pequenininho, mas que vai te ajudar a saber, afinal de contas, como é que eu sei que a vontade de Deus é assim, ou como ela é para mim. Kenneth Hagin, livro que é clássico,
da nossa visão aqui doutrinária. Temos também a palavra irresistível de Deus, que ela é imutável, irrefutável e poderosa. Fala aqui sobre algo que você precisa ter consciência do tesouro que está contido na palavra. E temos também Edifique o Seu Fundamento. Esse é do Rick Renner. Ele fala de 6 crenças indispensáveis para a gente construir uma vida cristã inabalável. Se você quer não se abalar mais com as circunstâncias, leia esse livro. Vai facilitar a sua vida, vai te ajudar a crescer em nome de Jesus. Amém? Você pode sentar um pouco aí no seu lugar, nós já vamos chegar ao fim. Mas antes ainda vem o pastor William dar um recado aqui. Glória a Deus, que palavra maravilhosa. Você foi alcançado essa noite. Sabe, nós geramos em nosso coração lá no começo, de que não seria uma noite qualquer, não seria uma noite comum, não seria mais um culto. De fato foi o culto, amém? Nós estamos saindo daqui maiores do que o que nós entramos, em nome de Jesus. Mas eu queria agora, nosso culto já está chegando ao final, mas eu não poderia deixar de dar essa oportunidade a você, de repente conhecer o Projeto Farol. Talvez você não conheça, talvez você já ouviu falar, mas eu queria te falar um pouco mais a respeito desse projeto, que fala sobre o Senhor alcançar mais pessoas nesse lugar. Teresina tem passado por uma fase, de fato, de crescimento. A palavra tem sido pregada, você tem levado as verdades da palavra, e nós chegamos aqui no ano de 2016, eu falo sobre o espaço, sobre a igreja, e nós crescemos muito. Nosso espaço, de fato, ele deixou de comportar e de nos atender em muitos aspectos. E o Projeto Farol, de fato, é algo que nasceu no coração do Senhor, e nós temos nos aplicado ao longo desse tempo. E falado às pessoas, falado aos empresários, falado a quem nós temos oportunidade, de que são coisas que o Senhor deseja fazer aqui. E isso passa por mim, isso passa por você. Outro dia eu falei aqui a respeito de uma matéria que eu tinha lido, e eu hoje até trouxe um trecho dessa matéria para eu ler aqui para você. E é uma matéria, inclusive, que você consegue encontrar lá no próprio site da Sejus, a Secretaria de Justiça do Piauí. E essa matéria diz assim, bem no começo, eu só vou ler o comecinho dela, mas diz assim: o Piauí está passando por uma grande ampliação no sistema prisional, com o objetivo de gerar mais 3.000 vagas até o final de 2026. Sabe, irmão, se fosse o apóstolo Paulo falando com você aqui hoje, talvez ele dissesse: olha, por isso eu não vos louvo. Sabe, isso aqui não é louvável para nós, porque o fato é que a gente precisa ter uma ideia na nossa mente. Os espaços que nós ocupamos não pode ser pequeno. O que vai fazer com que as pessoas saiam dos presídios, dos hospitais, é a pregação da palavra. Você vê o que o Piauí está vivendo nesse contexto, está sendo ampliado o número de vagas para detentos. E a gente precisa parar e pensar um pouco sobre isso, porque paralelamente a esse crescimento, às vezes nós temos uma visão de que precisamos só de um espaço para 500 pessoas. Mas e essas pessoas que estão lá? 3.000 novas vagas estão sendo ampliadas para que suporte ou para que atenda essa demanda. Mas a palavra pode mudar esse quadro. A pregação pode mudar essas verdades, que é uma realidade que o Estado tem vivido. Mas onde essas pessoas estarão? Em um espaço que cabe 500 pessoas? Não é possível. Então, o Projeto Farol é o começo, é a marca do nosso robote, como a Samis acabou de ministrar. Como Isaac deu esse nome, o que significa? Um espaço amplo. Nós precisamos de um espaço maior. E você precisa entender no seu coração, e eu preciso compreender que a gente não pode se acostumar com aquilo que a gente está vivendo. O Projeto Farol é exatamente isso. É uma resposta de Deus para essa ocasião, para essa situação, para esse crescimento que não tem a ver com aquilo que o Senhor projetou para esse estado. Nós precisamos nos mover. A gente precisa, sempre que nós olharmos, lá atrás tem um banner, tem um estande que está escrito lá, Projeto Farol. E esse nome precisa ecoar nas nossas orações, inclusive. A gente precisa lembrar a respeito disso. Uma vez por mês, ou uma vez por semana, ou uma vez a cada 15 dias, o que eu tenho feito por esse projeto? Eu tenho orado, eu tenho ofertado. Irmãos, esse projeto passa pelas nossas ofertas. A gente precisa se envolver com isso. Eu quero te convocar de fato a pensar sobre esse projeto. Deus aguarda por você, mas o fato é que se nós não fizermos, outras pessoas serão levantadas para fazer. Mas nós temos corrido bem até aqui, as coisas estão acontecendo, nós temos um fundo inclusive que agora nós vamos liberar para nós ofertarmos aqui juntos, nós vamos já orar, mas eu queria destacar para você que nós temos uma conta específica para esse projeto.
Não é a conta que já está salva aí no seu celular, ou talvez essa também já esteja. Mas o Pix que eu quero que essa noite você faça, essa oferta específica do Projeto Farol, é para esse Pix, teresina@aeroporto@verbodavida.com. A conta é Banco do Brasil. A gente deixa essa oferta exclusivamente para isso, e ela fica exclusivamente aqui nesse fundo rendendo, e coisas estão acontecendo, e nós cremos que em breve nós vamos ver esse terreno, que ele já existe. O dinheiro para essa igreja, para essa construção, também já existe. Está nas minhas mãos, está nas suas mãos, é uma construção que nós estamos fazendo, mas nós também vamos dar respostas a essa condição que o estado do Piauí tem vivido, talvez o Brasil inteiro, mas nós estamos aqui e nós vamos dar resposta onde nós estamos. Isso precisa estar queimando em nosso coração. Não deixe o estado passar por isso e você de forma desapercebida, como se você não fizesse parte do reino de Deus. Fazemos parte de um reino, nós nos movemos nesse reino. E você precisa se envolver com isso, orando, declarando, ofertando. Essa é a nossa participação. Amém? Você está pronto para ofertar? Fique pronto aí, você vai encontrar esse envelope na sua frente, ou esse Pix específico aqui, não que você já tem. Lá atrás também as tesoureiras estão ali, para nós ofertarmos. Eu queria que você ficasse de pé, eu queria que você orasse junto comigo, eu queria que você celebrasse a mudança nessa condição, que já está acontecendo. Eu queria dar um tempo para você, mas enquanto eu vou orando, você pode ir fazendo o nosso Pix, esse Pix, para o Senhor, para esse projeto, que nasceu no coração do Senhor, e nós estamos aqui empenhados, para fazer com que o nosso Rehoboth se manifeste em Teresina, no Piauí. Esse espaço amplo já está chegando. Amém? Glória a Deus. Pai, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra, que foi ministrada aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por esse projeto poderoso, que nós cremos também que nasceu no coração do Senhor. Nós estamos aqui nesse lugar, essa noite, como uma resposta. E que esse projeto seja lembrado por nós todos os dias. Nós sabemos que existem mais famílias para serem alcançadas, mais pessoas para ouvirem as verdades que nós ouvimos essa noite. E nós não vamos ficar parados, nós não vamos ficar no mesmo lugar, mas nós vamos agir, orando, crendo, manifestando por meio das nossas orações aquilo que o Senhor deseja fazer e ofertando de forma rápida. Pai, seremos rápidos em ofertar, seremos rápidos em dar respostas ao Senhor. Em nome de Jesus nós consagramos as nossas ofertas, crendo, Pai, que esse terreno já existe, crendo nessa construção acontecendo de forma rápida e extraordinária, em nome de Jesus. Vem com alegria, irmãos, ou faça o seu Pix com alegria aí. Para a casa de Deus, venham, marchem, seja um recurso para a obra de Deus. Eu não vou me calar, não vou renunciar, pois o que habita em mim é maior do que o que no mundo está. As nossas indicações literárias já foram feitas, mas eu queria aproveitar e dizer para você que ao final você pode passar lá no nosso Verbo Shop. Inclusive, as mulheres hoje estão com um presente especial. As mulheres terão 10% de desconto na compra de qualquer título. Então, ao final, você pode passar lá, mulher. Uma salva de palmas para elas mais uma vez. Parabéns pelo seu dia e aproveite lá o seu desconto no nosso Verbo Shop. Cadê os nossos visitantes? Faz um sinalzinho aí com a sua mão. Eles estão ali, lá atrás. Nós temos uma equipe que está acenando para você. Você pode ir até lá, agora mesmo. Olha a equipe lá acenando para você. Vá agora. Uma salva de palmas para eles. Voltem outras vezes. Foi um prazer recebê-los aqui. Glória a Deus pelas suas vidas. Só para fecharmos, o Rema está com as suas matrículas abertas. A matéria, a autoridade do crente também está aberta. Você pode vir trazer quantos convidados quiser, e você que deseja ter um ano de Rema grátis, traga o maior número de convidados para esses dias, que as matérias estão abertas. Você vai ter um ano de Rema gratuito, vai ser uma grande bênção para você, em nome de Jesus. Lá no nosso Verbo Café tem algo que foi preparado para você, então não janta em casa, lancha aqui, em nome de Jesus. Amém, gente?
tudo certo. Então sejam abençoados, praticando essa palavra. Eu creio numa semana poderosa. Eu declaro sobre a sua vida exatamente isso. Um tempo de prosperidade, de avanço, de rompimento, de crescimento em todas as áreas da sua vida. E você desfrutando isso e celebrando todos os dias essa realidade. Fica com o seu telefone ligado. Ele vai tocar com boas notícias em nome de Jesus. Tenha uma boa semana.